E a sua TV FAMESP já está de volta com mais um tema importante. Hoje nós vamos falar de saúde, mais uma vez, nós vamos falar de saúde do homem. Nós estamos aqui no Hospital Estadual Bauru e é importante que a gente consiga pensar um pouquinho mais sobre a qualidade da nossa saúde, né? Você que nos acompanha aí, tem dúvidas? Vamos tentar tirar um pouquinho delas a partir de que nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Edital, ele que é urologista e vai nos ensinar um pouquinho. Doutor, existe aí vários tabus quando a gente fala da saúde do homem, né? O homem se reprime, o homem não quer falar dessa questão, mas o profissional da saúde, como o senhor que é doutor, tem que nos orientar para que a gente tire um pouquinho desses misticismo, né? Desse medo de ir ao médico, né? Seja bem-vindo conosco. Eu agradeço o convite e vamos aproveitar bem aqui a conversa. E para a gente começar então, como que a gente pode pensar hoje na saúde do homem? Como que o senhor parte aí ou a urologia parte hoje para pensar a saúde do homem? Eu acho assim, a meta mais importante, né, é a atenção de caráter preventivo, né? Então a gente busca desde a fase do homem jovem, né, a gente está passando as orientações assim para prevenir as possíveis doenças lá na frente e as complicações delas, né? Essas complicações que acabam tendo e aí as pessoas acabam não sabendo o que fazer depois, né, Exato. doutor? E quando a gente... quais assim os principais tabus hoje? Por exemplo, nós vamos pensar num tema e depois a gente vai abranger para outros, atendendo outros temas. O câncer de próstata, por exemplo. O homem ainda tem muito tabu em procurar um profissional para falar sobre isso, né? Exato, né? A gente tem um estigma, né, o homem às vezes ele tem um risco de perda da masculinidade, né, se caso for fazer o exame a parte prostática, né? E culturalmente, né, a gente sabe que o homem ele tem aquele caráter de super-herói, né, de nunca vai adoecer, que não precisa de um atendimento médico, né? Mas isso não acontece, né? Nós vemos que quanto mais tardio essa procura, mais problema pode acarretar para a saúde dele, né? Exato, né? Inclusive, estatisticamente, a gente percebe-se que a sobrevida da população brasileira da mulher é muito maior do que a do homem, né? Então, na verdade, o sexo frágil hoje não é a mulher, e sim o homem. Até por esse medo de procurar o cuidado com a saúde, né? Exato. Ele deixa para ir na última hora, mesmo quando ele não consegue andar mais, que alguém o leva, né? Exato. E nós vivemos no país também essa cultura de termos aí uma medicina mais curativa do que preventiva, né? Sim, e o sim. homem acaba incorporando muito mais isso do que a mulher, porque a mulher realmente ela vai mais, ela procura mais, ela busca mais melhor, aí é onde ela sobrevive mais do que o homem, né? Exato, né? A gente percebe-se, por exemplo, em consultório, né? Existem situações em que muitas vezes a mulher que acaba agendando uma consulta para o marido, né? E às vezes ele vai não por vontade própria, né? Mas por exigência da esposa, né? E a outra situação em que o homem vai no consultório já com um quadro mais grave, né? E que muitas vezes é difícil reverter a doença. Qual que é assim, a queixa mais principal do homem? Quando ele chega no teu consultório, por exemplo, que ele está todo receoso ali, como que é esse primeiro contato dele com o profissional, com o médico? A gente percebe que na maioria das vezes o homem fica um pouco meio que receoso, né? De contar o problema, no caso urológico, né? Então a gente a gente percebe que quando é uma primeira consulta, né, a gente fala, né, aqui é um bate-papo, né, não tem nada de formalidade, né, então assim, contar o que está acontecendo, né, e da melhor forma possível a gente poder estar como profissional ajudando, né? Porque existe a ética profissional, né? O médico não vai sair contando para todo mundo o que está acontecendo com o seu paciente, né? Então, até por isso que é importante que as pessoas saibam, né? Comecem a pensar nisso. Já, às vezes até sabe, mas esquece, né? Exato. De pensar isso. Existe todo um processo, o médico vai cuidar da saúde dele, né? Exato. Doutor, o senhor falava um pouquinho antes de nós começarmos o programa de hoje, o senhor falava um pouquinho, né, de todas as etapas que nós temos que pensar a saúde do homem, desde o seu nascimento até a gente falar aqui do câncer de próstata, que é uma das fases que ele já está lá bem lá em cima na idade dele, né? Sim. O senhor poderia nos elencar um pouquinho desses cuidados que nós devemos ter da saúde do homem desde o seu nascimento? Sim, sim. A gente sabe que o reflexo, né, da cultura, né, do homem procurar uma
atendimento médico mais tardio, reflete lá no final da vida, né? O fato da mulher ter uma sobrevida maior hoje, que é do homem, em torno de 5 a 6 anos a mais, né, recai sobre o que ela faz lá atrás em relação à parte preventiva, né? Então, nas palestras a gente sempre divulga, né, quando a gente aborda a saúde masculina, né, a gente focar, pensar qual que seria a melhor idade para se iniciar, né, a parte preventiva, né? Então a gente lembra que isso deve ser feito lá atrás, né, já na infância, né? Todo cuidado em relação à higiene, principalmente a higiene na região íntima, né? No caso, o menininho lá sempre cuidar da atenção ao prepúcio, ao pênis, a higienização, a percepção do testículo para ver se está dentro da bolsa testicular de forma adequada, né? Então, em relação à alimentação, diversificar a alimentação, né? Hoje, infelizmente, a gente tem tudo que é mais fácil de consumir, o alimento que é industrializado, né? Então, protela um pouco aquilo que às vezes é mais saudável, né? Se a gente pensar, o senhor falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, talvez o senhor já tenha até experiência ou outros profissionais acabam falando, né? Porque o primeiro cuidado com o filho homem ou qualquer tipo de filho é a mãe, né? E se a mãe começar a ter um processo de educação desse filho desde da sua eternidade, desde o seu nascimento praticamente, né, de educá-lo para esse cuidado, não seria uma forma de nós transformarmos culturalmente essa ida do homem ao médico? Essa eu acho que com o advento assim, da saúde feminina, né, que se focou, né, a atenção à saúde da mulher e durante a gestação, né, e os cuidados que tem o recém-nascido, né? Então hoje qual que é uma das preocupações maiores na saúde pública, né? É diminuição de mortalidade dos recém-nascidos, né? Então o foco, todo o cuidado ali no comecinho, né? Só que é interessante assim, muitas vezes ao longo do passar dos anos, né, o pai vai meio que, os pais vão acabando meio que esquecendo, né, esse foco, né, dar à criança esse caráter cultural, né, de prevenção, né. E o tempo também, né, hoje dos pais em casa é bem mais escasso, né? Então tem que pelo menos fazer com qualidade o tempo que ele tem para cuidar da saúde desse seu filho, né, para educá-lo, né? Então hoje, infelizmente, a gente está terceirizando tudo, né? Inclusive Exatamente. A educação dos nossos filhos, né? Mas a saúde não tem jeito, dos filhos não tem jeito de terceirizar, Exato. É mais difícil, né? Mas assim, educação, a responsabilidade da escola, né? Saúde, a responsabilidade do pediatra, né? Mas tudo a base ali, né? É em casa, né? Então a gente sempre focar, né? Para nossos filhos, né? Vamos ter uma alimentação, né? Comer bastante legume, bastante verdura, vamos fazer atividade física, né? Isso os pais têm que estimular também os filhos, né? Não adianta os pais falarem para fazer, sendo que eles mesmos não fazem, né? É o exemplo que a gente dá em casa. E o próprio médico vai atender uma criança, a forma que ele vai atender essa criança, ele vai passar para os pais a informação na maioria das vezes, né? Porque Exato. É o pai que tem que ter essa regra com o filho, né? Exato. E aí o filho vai obedecer aos pais, e aí os pais que tem que se policiar, falar, não, eu tenho que cuidar da saúde do meu filho, né? Sim, sim. Então, a gente sempre orienta, por exemplo, da parte urológica, né? Cuidado ali na região peniana, né? Existem algumas doenças, assim, que pode acometer na infância, como fimose. Muitas pessoas têm dúvidas de que é uma fimose, né? Em relação ao testículo, né? Algumas situações em que a criança nasce com a falta do testículo dentro da bolsa testicular, né? Então é interessante ter essa percepção de palpação no dia a dia, né? E ter essa orientação também, né? Que a gente acaba passando, né? É conhecer o próprio filho, né? Ver as queixas dos filhos e aí procurar um profissional para, se você não sabe a orientação, procurar um profissional, né? Exato. Você aprendendo um pouquinho aqui conosco, o Dr. Ricardo trazendo essas informações para nós, né? E nós vamos sempre convidá-lo para que a gente possa conhecer mais sobre a saúde do homem, que é importante, como nós colocamos aqui, né? Culturalmente, o homem foge, né, do consultório médico, mas se ele quer uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, doutor, ele tem que buscar o seu cuidado, né? Ele tem Sim. que se preservar, né? É isso que fica a dica para que a gente encerre nesse final, né? Exato. E nós voltamos com mais informações para você na nossa nova TV FAMESP aí de informação, educação e, claro, educação para a saúde.